Como aumentar a sua lucratividade com fundos imobiliários, seja lucratividade mensal ou com a valorização das cotas. Antes de explicar para você os 2 passos para você aumentar a sua lucratividade, é importante definir questões como que você ganha mais com qualquer investimento, não só com fundos imobiliários, simplesmente correndo mais risco. Esse risco pode ser corrido de maneira controlada ou descontrolada. O que nós buscamos é correr risco de forma controlada, tá? Você vai ajustando o teor de risco da sua carteira de investimentos e dos fundos imobiliários que você tem hoje e a partir de hoje, tá? Então, quando nós falamos de, poxa, eu quero ganhar mais dinheiro com um investimento X, Y ou Z, nesse caso aqui são os fundos imobiliários. Você tem que buscar formas de correr mais risco, tá? Por quê? Quando falamos de investimento, nós falamos de prêmio de risco, tá? O prêmio de risco geralmente são os juros que você recebe por realizar um investimento. Ou seja, um investimento de baixo risco vai te oferecer um baixo rendimento porque o prêmio de risco dele é baixo. Já o investimento de alto risco tem que obrigatoriamente te oferecer um alto rendimento porque o risco dele é alto, a recompensa também é alta, tá? Então é uma situação de equivalência, ou seja, para você ganhar muito dinheiro, você tem que correr, entre aspas, muito risco. Por que entre aspas? Não necessariamente você tem que ir lá e ficar na beira do precipício pensando se vai pular ou não. Você pode correr o risco controlado, tá? Você pode se expor a ativos, nesse caso, alguns tipos de fundos imobiliários distintos para ganhar mais com esses segmentos de fundos imobiliários. Então vai agora para você a dica de ouro. Quais são os segmentos que mais entregam lucratividade para você hoje? São apenas 2, recebíveis e os segmentos de fundos híbridos, tá? São no mercado atual os 2 segmentos de fundos imobiliários que oferecem as maiores rentabilidades do mercado. Ou seja, Leonan, eu vou colocar todo o meu dinheiro em fundo híbrido e fundo de recebível? Óbvio que não. Você vai pegar uma parte um pouco maior da sua carteira e vai depositar nesse tipo de segmento, fazer uma avaliação de alguns fundos imobiliários dentro desse segmento e escolher os melhores de acordo com os seus parâmetros, tá? Que você mesmo vai estabelecer, ou você pode ter a ajuda de alguém assim para estabelecer alguns pontos, tá? E definir quais são os melhores fundos para você. Agora, não tem como fugir daquela grandeza que eu já expliquei para você. Quanto mais você ganhar com esses fundos, quanto mais você se expor a esses fundos, ou seja, colocar mais dinheiro dentro desse tipo de fundo imobiliário, mais risco você vai correr e mais dinheiro você vai ganhar. É uma proporção. Tá? Para você correr mais risco, você tem que ganhar mais dinheiro. É uma condição que o mercado ele assume essa condição. Tanto que investir em fundos imobiliários hoje é muito mais seguro do que investir em ações. Porém, ações costumam ser, e geralmente são, caso você faça uma boa escolha, opções mais lucrativas. Porém, eu particularmente gosto muito da segurança e tranquilidade do mercado de fundos imobiliários. E mesmo em fundos imobiliários, hoje eu tenho uma carteira de médio para alto risco, eu consigo ter um risco controlado. Mas, Leonan, como que eu faço para controlar esse risco? Antes de passar essa informação, eu tenho uma dica para você, que hoje eu tenho um treinamento completo chamado Mestre dos Fundos Imobiliários, onde eu ensino você a tomar boas decisões e a escolher a hora de comprar e vender um fundo imobiliário da maneira correta, adequada para o seu teor de risco escolhido, seja baixo risco, médio risco ou alto risco, e o melhor de tudo, em 30 dias você já recebe o primeiro rendimento, o primeiro dividendo cai na sua carteira lá em até 30 dias após você adquirir a primeira cota, tá? É um treinamento completo e além de todo o treinamento você tem acesso a uma planilha automatizada que te ajuda na hora de comprar e vender. Eu explico lá o porquê que ela te ajuda a comprar e vender fundos imobiliários com a planilha, e também um grupo exclusivo para investidores em fundos imobiliários. Não para por aqui, tá? Eu tenho esse cupom para você de presente que é Fundo50, né? Ele te dá R$50 de desconto nesse treinamento por completo e esse cupom é válido para os primeiros 5.000 alunos, tá? Então espero você lá. E aí, Leonan, como que eu faço para abaixar o teor de risco, ter um risco controlado? Claro que você ganhar muito, mas mesmo assim não correr muito risco. É administrando a quantidade de fundos imobiliários de cada setor na sua carteira da maneira adequada. Ou seja, você vai ter ali 70% em híbridos e fundos de recebíveis e 30%
em fundo de tijolo, por exemplo. Isso é uma parte da sua carteira, tá? Não é a carteira toda. A carteira toda tem que ter renda fixa, tem que ter fundo imobiliário, dentre outros ativos, tá? Essa é uma parte da sua carteira. Só a sua carteira de fundos imobiliários tem que se expor um pouco mais para fundos híbridos e de recebíveis para que você consiga maximizar os seus ganhos. Mas não significa colocar 100% da sua carteira nesse tipo de ativo. Por que não, Leonan? Porque geralmente esse tipo de ativo, ele tem os contratos, né? Basicamente ali, os contratos de recebíveis, até mesmo de locação, atrelados ao IPCA ou à taxa DI, por exemplo. E essas taxas, elas podem oscilar muito e cair muito também com o passar dos anos. Então é muito interessante você ter tanto fundos de recebíveis na sua carteira, tanto os híbridos, quanto também fundo de tijolo e de logística, que são fundos que têm oscilações menores e vão segurar o teor de risco da sua carteira e não esticar demais, né, com só fundos de recebíveis ou só fundos híbridos, beleza? Então busca a distribuição adequada, tá? E mais uma dica para você aqui é reinvestir os dividendos. Agora sim, além de você colocar o seu dinheiro ali, os R$500 que você já coloca por mês, os R$1.000 que você já investe por mês, reinvestir também os dividendos provenientes desses fundos, alocando em fundos aí estrategicamente posicionados, que são ali de recebíveis ou os híbridos, como eu já mencionei aqui, tá bom? Então siga essas dicas que com certeza você vai receber mais com fundos imobiliários. Porém, lembre-se, sempre é importante frisar que o risco é igual ao lucro. Não exagere no risco, tome cuidado, escolha bons fundos, faça uma boa análise e caso você queira minha ajuda, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Bons lucros para você, aguardo você no próximo vídeo, na próxima aula. Se inscreva nesse canal, deixa aquele gostei e comente a sua opinião sobre o que foi dito aqui, foi passado nessa aula. Vale a pena para você? Fez sentido? Comenta aqui abaixo, vai ser um prazer receber aí o seu comentário, tá bom? Aguardo você na próxima aula, um grande abraço e bons lucros para você.